E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite deste sábado, pra gente falar, projetar o jogo de amanhã, importantíssimo do Santos contra o Vasco, 4 horas da tarde, ou seja, 16 horas no Morumbi, em São Paulo. Esse jogo, todos os ingressos foram vendidos. Pelo que eu apurei, todos os ingressos foram vendidos. Então, se você quiser assistir o jogo, você tem que assistir pela televisão. Você assiste na Globo, canal aberto, ou então, se você preferir e tiver o pay-per-view, o Premier também vai passar a partida. Tá bom, gente? Outra coisa, vamos falar do time, vamos falar do Vasco também, do árbitro, do Brasão, do Neymar, vamos falar do desempenho dos times do Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos, como eu disse no começo do vídeo, projetar essa partida de amanhã, tá bom? Mas antes, pessoal, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo, tudo isso é importante, vocês sabem, para fazer esse canal continuar crescendo. Eu estou com quase 165 mil seguidores. Eu espero chegar lá e, quem sabe, continuar crescendo. Sei que posso contar com vocês. Gente, é o seguinte, dá uma olhadinha aí nessa arte que eu preparei para vocês do time do Santos. Vamos lá, dá uma olhadinha. Ó, o time é esse aí, vocês estão vendo, né? Brasão, Mike, Gil, Luan Pérez e o Souza. Zé Rafael e o Bom Tempo. Barreal, Neymar e o Guilherme. E lá na frente o Tiquinho. Então, como vocês podem observar, são 3 as modificações que o técnico Kleber Xavier está fazendo em relação ao time que começou a partida contra o Cruzeiro, domingo passado no Mineirão, quando o Santos de virada venceu por 2-1. O Luan Pérez entrando na zaga, está saindo do time Luizão. O Zé Rafael entra no meio campo, na vaga do Rincon. E lá na frente, o Tiquinho está entrando na vaga do Roleiser. Com isso, o Neymar passa para o meio campo, fazendo a função que ele mais gosta, ao invés de jogar de centroavante. Então, é esse o time, pessoal. Agora, deixa eu só destacar aqui para vocês o seguinte. Eu já vi alguns colegas, alguns companheiros projetando o jogo de amanhã também, com o Roleiser do lado direito no lugar do Barreal. Repito, não foi o que eu apurei, tá? O que eu apurei é o Barreal e o Roleiser no banco. E, aliás, para mim faz até mais sentido, porque o Santos precisa vencer esse jogo, e para vencer você tem que fazer gol. O Barreal tem 5 gols, é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, e para mim não faz sentido ele ficar do lado de fora, ele que faz gols. O Roleiser, em contrapartida, só tem um gol nesse Campeonato Brasileiro assim mesmo. Não foi dado para ele, né? O gol foi dado contra o goleiro do Fortaleza, mas para mim o gol foi do Roleiser. Mas, de qualquer maneira, pessoal, eu acho que é mais interessante o Barreal como titular no lugar do Roleiser, porque ele é um jogador que faz gol, ele é um jogador que é mais aplicado na marcação do que o Roleiser, embora o Roleiser tenha um refino, uma qualidade de passe, de toque, de encontrar o espaço maior do que o Barreal. Isso também é importante porque o Vasco da Gama é um time treinado pelo Fernando Diniz e a gente sabe muito bem que o Vasco da Gama, que o Fernando Diniz gosta de posse de bola. Ele gosta de ter o controle do jogo. Então, vamos esperar, gente. Então vocês estão vendo aí, Brasão, Mike, Gil, Luan Pérez e Souza, Zé Rafael e Bom Tempo, Barreal, Neymar e Guilherme, e lá na frente o Tiquinho, e o Santos está entrando nesse 4-2-3-1. Certo, pessoal? Então é essa a formação do Santos que eu apurei, tá? Vamos falar sobre o Vasco agora. Vamos falar sobre o Vasco. Eu falei para vocês ontem sobre os desfalques. João Vitor, o zagueiro, foi vendido para o CSKA, não atua. Mas o grande problema do Vasco é, de fato, o Verratti, né? O centroavante argentino que está suspenso pelos cartões amarelos. Eu comentei ontem que podia jogar o David, ou podia jogar o Fernando Diniz colocando o Ryan no meio, colocando no lado direito o Garré, mas surge uma nova possibilidade. E quem vai nos contar sobre isso é o meu amigo Fábio Azevedo, meu ex-companheiro de Fox Sports, que traz pra gente um boletim do Vasco da Gama. Ele que é um torcedor e tem um canal muito legal sobre o Vasco. Acho que todo vascaíno conhece já, tá? Mas vamos lá, Fabinho, conta pra gente como é que tá esse Vasco, como é que ele vem para esse jogo contra o Santos. Fala aí, meu xará, Fábio Sormani, que prazer encontrar você, mesmo que virtualmente, né? Saudade do amigo, um abraço a todos que acompanham o seu canal, parabéns pelo novo caminho, amigo, fico feliz. Bom, vamos falar desse Vasco e Santos domingo no Morumbis, né? Que tem um retrospecto muito parecido, 45 vitórias do Vasco, 46 do Santos, 38 empates. Último jogo o Vasco venceu no Rio de Janeiro, só que esses números não entram em campo. O que entra em campo?
Um Santos que tem um Neymar protagonista, que vai para o 7º jogo seguido, né, atuando. Um Coutinho, e aí a gente faz esse paralelo porque são 2 jogadores de uma mesma geração que já brilharam em outros momentos, ainda tentando reencontrar o seu caminho. E não vai ter o Verratti nesse domingo, Sormani. Então, assim, vai ser a chance do Diniz encontrar uma escalação com mais mobilidade e não tão previsível. Porque o Vasco que é? Jogadas pelas pontas, ora com os extremos, como eles chamam, né, os pontas, ou os laterais, buscando o Verratti na bola aérea. Nesse domingo, tem a possibilidade de colocar, por exemplo, o Gumora, Tietê e Jair, povoa o meio-campo, libera o Coutinho, Ryan e Nuno. Ou o Gumora, Tietê e Coutinho, meio-campo que vem jogando, Puma na direita, Ryan e Nuno. São opções que tem o técnico Fernando Diniz. Espera um grande jogo. Agora, o Vasco está desesperado por uma vitória, Sormani, porque restam 21 jogos com esse de domingo e na conta tem 16 pontos. Se fizer mais 30, esquece rebaixamento, não faz conta nenhuma. Ou seja, vencer 10 de 21 jogos. É fácil? Claro que não. O time tem jogado bem? Tem. Mas não tem colocado a bola na casinha. O que interessa no futebol é botar a bola na rede. Será que acontece nesse domingo? É o que a torcida do Vasco espera. Sormani, mais uma vez, prazer falar contigo, com toda a sua audiência. Um grande abraço, um bom fim de semana. E vamos juntos para mais um grande jogo, dessa vez no Morumbi e não na Vila Belmiro. Tchau! Tá aí então, pessoal. Tá aí o time do Vasco, portanto. A tendência, pelo que disse o Fábio Azevedo, é que jogue o Ryan pelo meio e o Pumita Rodrigues, o Puma Rodrigues, aberto pelo lado direito. Aliás, foi essa a formação do último jogo do Vasco. O Pumita chegou a jogar pelo lado direito, adiantado também. Então é isso aí, pessoal. O Ryan deve ser o jogador mais centralizado. É um jogador, repito, disse ontem, torno a dizer hoje, um jogador muito bom, de muita habilidade, tem só 19 anos, é seleção de base do Brasil e é um atleta a ser olhado com muito carinho. Por falar em carinho, o Neymar vai jogar. A gente vai ter de novo, vai ter o reencontro do Neymar com o Felipe Coutinho, tá? Numa entrevista ao GE, o Neymar falou que a única vez que eles jogaram contra, isso foi na base Santos e Vasco, o Vasco acabou ganhando. E agora está querendo ir afora, querendo ganhar do Felipe Coutinho. Depois se encontraram várias vezes jogando pela seleção brasileira, disputaram Copas do Mundo, etc e tal. São amigos e companheiros desde a seleção de base. Desde a seleção de base. Vai ser um duelo à parte, porque são 2 jogadores de reconhecimento internacional. A gente sabe muito bem que não é só o Neymar. O Felipe Coutinho passou por vários times, Inter de Milão, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, e agora retorna ao Brasil, depois de sucesso na sua carreira europeia, para jogar no Vasco da Gama. Um duelo à parte aí também, tá bom? Gente, quem vai apitar o jogo? Ramon Abate Abel. Esse árbitro brasileiro esteve no Mundial da FIFA, ele foi bem, hein? Eu gostei muito do desempenho dele, gostei muito da atuação dele lá no Mundial da FIFA. E ele vai apitar esse jogo. Senhor Mano, ele já apitou algum jogo do Santos nesse campeonato? Não, nenhum. É o primeiro jogo do Ramon Abate Abel dirigindo uma partida do Santos, tá? Dirigindo um jogo do Santos. E é também a primeira vez que ele apita um jogo do Vasco da Gama neste Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Ramon Abate Abel vai debutar nesse brasileiro em jogos do Santos e também do Vasco da Gama. Eu repito, eu acho esse árbitro muito bom. Nova safra dos árbitros do futebol brasileiro, é árbitro FIFA e, ao que tudo indica, deve ser o representante do Brasil na próxima Copa do Mundo no ano que vem, Estados Unidos, México e Canadá, ao lado do Wilton Pereira Sampaio. Repito, Ramon Abate Abel e o Wilton Pereira Sampaio deverão ser os árbitros brasileiros no Mundial do ano que vem. Tá bom, gente? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o Brasão. Essa notícia eu vi no UOL, o Flamengo teria oferecido 7 milhões de euros pelo Brasão, mas o Santos não quis e o Brasão também não demonstrou interesse nenhum. E acho que nem vai demonstrar. Porque, gente, é o seguinte, pelo que eu apurei, o Brasão tem intenção de voltar um dia para a Europa. Ele foi muito menino para lá e sofreu com lesões no joelho, não conseguiu jogar. Ele foi vendido para a Inter de Milão, mas não ficou lá. Nem entrou em campo. Depois foi para a Espanha, não conseguiu jogar. Aí o Santos consegue voltar, contratar e faz o Brasão voltar para o Brasil. Repito, o Brasão tem sonho de jogar na Europa novamente. E não vai ser via Flamengo que ele vai chegar lá. Porque o Flamengo, quando contrata um jogador, e um jogador desse naipe, dessa qualidade do Brasão, ele chega e o Flamengo endurece a negociação. Porque ele não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Tanto é que fez jogo duro para soltar o Wesley. Né? O lateral direito, que agora está na Roma.
Vendeu, mas fez jogo duro, pediu muito dinheiro. O Santos não vai dificultar, porque o Santos precisa de dinheiro. Então não tem como dificultar. Dificultar, não tem. Além disso, o Santos disse ao Flamengo que não topa vender o Brasão por menos de 14 milhões de euros. O Bento, goleiro do Atlético Paranaense, que foi negociado lá com o Mundo Árabe, ex-Atlético, né? Está agora jogando no futebol árabe, foi negociado por 18 milhões de euros. Então eu acho que se o Santos quiser, né, de fato negociar, tem que dizer o seguinte: olha, esse é o número balizador, ou seja, a partir de 18 milhões de euros a gente começa a conversar. Por que o Brasão vai vender, vai custar menos que o Bento, gente? Ah, o Bento já teve na seleção, senhor. Ah, ok, beleza, a gente não sabe se vai voltar. Não sei nem como é que tá as fases do Bento. Do Brasão, tá todo mundo vendo. O Brasão não pode custar menos que o Bento, não pode. E a diretoria do Santos, ou seja, o presidente Marcelo Teixeira, tem que botar isso na cabecinha dele, na cachola dele. Não pode negociar o Brasão por menos de 18 milhões de dólares, porque esse foi o preço do Bento, o goleiro mais caro vendido na história do futebol brasileiro. Acho eu, para começar a conversar é de 20 milhões para cima. 20 milhões de dólares, tá interessado? 20 milhões de euros, 20 milhões de euros para cima. Mas o Santos fez muito bem em não aceitar essa proposta do Flamengo. Não tem que aceitar a proposta do Flamengo, coisa nenhuma, gente, tem dó. Pelo amor de Deus, vai continuar, passar o resto da vida agora reforçando os adversários aqui no Brasil? Vai vender, vende para fora. Já vendeu o Jair pro Botafogo. Vai vender o Brasão pro Flamengo? Tem a dó, pô. 2 jogadores que têm mercado fora do Brasil. Tanto é que hoje o Jair está jogando na Premier League, no Nottingham Forest. E o Santos vendeu muito mal o Jair. Muito mal. O Palmeiras vendeu o Vitor Reis, o zagueiro, que mal era titular no Palmeiras, por 35 milhões de euros pro Chelsea. O Santos vendeu o Jair por 12. Não tem cabimento, né? Bom, enfim, isso é coisa da administração do Marcelo Teixeira, né? Que comete bobagens, equívocos, aos montes. A gente basta ter esse exemplo do Jair para a gente ter uma ideia. Contratou o Tassiano, enfim, tem um monte de bobagem feita por essa diretoria. Um monte, mas vamos deixar isso para lá e continuar falando sobre o jogo. Jogo esse que muito provavelmente vai servir de grande inspiração para o Neymar. Por quê? Porque ele voltou para a pré-lista do técnico Carlo Ancelotti. As confederações têm que fazer uma pré-lista e entregar para a FIFA antes de fazer a chamada final. Nessa pré-lista, o Neymar já aparece. São 2 amistosos da seleção brasileira. Como eu disse no começo desse vídeo, eu nem sei com quem que é. Ou se é jogo de eliminatória, eu não sei. De fato, eu não sei. E eu peço desculpas para vocês. Até a seleção brasileira não me empolga, entendeu? Não me empolga. O que me empolga é o Santos. Tá? A única coisa que eu tenho medo é, de repente, a CBF marcar esse jogo do Santos com o Palmeiras, que está atrasado, nessa data FIFA e o Neymar não passa a jogar. Esse é meu medo. Aí vamos ver se o Santos tem força, porque na CBF, a dona Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, tem muita força, porque ela votou no Samir Chaudhry para presidente. O Santos fez parte daquele grupo que não queria o Chaudhry e estava apoiando o Reinaldo Carneiro dos Bastos. Então, numa queda de braço lá, se o Palmeiras falar assim, escuta, vamos aproveitar e marcar esse jogo contra o Santos agora, porque o Santos está sem o Neymar, é possível que isso aconteça. Aí, vamos ver o que pode acontecer. Estou apenas projetando algo que não está sendo nem sequer discutido, tá bom? Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês. O Santos tá a 3 jogos sem perder. Tá? 3 jogos sem perder. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas coisinhas que eu anotei aqui. O Santos tem um aproveitamento nesses 3 jogos de 77,7%. O Santos empatou com o Sport fora, 2-2. Depois em casa fez 3-1 no Juventude e fora de casa, domingo passado, fez 2-1 no Cruzeiro em Belo Horizonte. Um empate e 2 vitórias, o que dá um aproveitamento, repito, de 77,7%. O Santos fez 7 gols nesses 3 jogos, sofreu 4, tem um saldo positivo de 3. Já só para repetir, o Santos vai estar buscando a sua 3ª vitória seguida, ou o 4º jogo sem perder. Apenas o Campeonato Paulista, neste ano, o Santos conseguiu ficar 4 jogos sem perder. Na verdade, ele fez 4 vitórias seguidas. 3-1 no Água Santa, 3-0 no Noroeste, 2-0 no Bragantino e 3-0 na Inter de Limeira. Esses foram os jogos que o Santos ficou em 4 partidas sem perder no Campeonato Paulista, teve 100% de aproveitamento. Agora, mesmo que vença o Vasco amanhã, não atinge porque ele vem de um empate em 2-2
com o Sport em Recife, quando perdi o jogo por 2-0. Que atuação lamentável, meu Deus do céu. Mas nesses jogos do Campeonato Paulista, o Santos fez 11 gols, sofreu apenas um, teve um saldo positivo de 10, entendeu? Outra coisa, gente, eu queria falar também sobre o desempenho desses dois times, Santos e Vasco, na situação. Por exemplo, o Santos como mandante. Qual é o desempenho do Santos como mandante? O Santos tem um bom desempenho como mandante, gente. O desempenho do Santos não é ruim, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Probabilidade de futebol, que eu tô vendo aqui. Classificação. Não, o Santos não, aproveitamento bem ruimzinho, viu? 18º colocado como mandante, com aproveitamento de apenas quase 46%. Em 11 jogos como mandante, o Santos fez 8 vitórias, 3 empates. Perdão. Deixa eu ver aqui, confirmar para vocês aqui. Foram 8 jogos, perdão. O Santos somou 11 pontos em 8 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Não é um aproveitamento bom. Mas é bom lembrar que o Santos, nos últimos jogos, o Santos começou a crescer. Foi quando o Kleber Xavier começou a dar uma cara, uma feição para esse time. Então, eu repito, o Santos, como mandante nesse Campeonato Brasileiro, tem só a 18ª campanha. 11 pontos em 8 jogos. 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, fez 10 gols e sofreu 8, tem um saldo positivo de 2 gols, um aproveitamento de quase 46%. Agora, vamos dar uma olhadinha na classificação como visitante, para a gente ver como é que o Vasco da Gama se desempenha. Também tem uma campanha bem ruim, igualmente o Santos está na 18ª colocação. Tá? Tem só 4 pontos em 8 jogos, fez 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. A vitória do Vasco da Gama foi no Morumbi, onde o Santos vai receber o time do Rio de Janeiro amanhã. O Vasco da Gama venceu o São Paulo por 3-1, foi um resultado super surpreendente, é muito surpreendente, mas ganhou, foi um jogo importante, tá? 1 vitória, 1 empate, 6 derrotas, com 9 gols marcados, 15 gols sofridos, um saldo negativo de 6 e um aproveitamento de quase 17%, muito pouco, muito pouco. Então, a gente tem que levar em consideração o retrospecto. Claro que cada jogo é um jogo, mas o Vasco não é um time que vem jogando bem. Não é um time que está no momento favorável, como é o momento do Santos. O Vasco, por exemplo, dos últimos 5 jogos, não venceu nenhum. São 2 derrotas e 3 empates. Já o Santos, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mostra que o Santos está numa situação melhor. Ou seja, o Santos tem 21 pontos nesse momento no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem 16, 5 pontos a mais. O Santos, mesmo que venha a ser derrotado, tomara que isso não venha a acontecer, o Santos não entra na zona do rebaixamento, tá? Não entra. Mas seria legal se o Santos vencesse esse jogo, porque ele tem 5 pontos de vantagem em relação ao Vasco, tá? E se vencer, ele vai ficar com 8 pontos de vantagem em relação ao Vasco, o que seria muito legal. Já começa a dar um sufoco, um alívio, sai do sufoco, já começa a dar um alívio e o Santos já começa a pensar na primeira parte da tabela. Foi o que eu falei para vocês ontem, dependendo dos resultados, da combinação de alguns resultados, o Santos pode até terminar essa rodada na primeira página do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tá? Tem bastante coisa, estou anotando aqui, olhando aqui meu papelzinho. Espero que vocês tenham curtido o vídeo do meu amigo Fabinho Azevedo, meu ex-companheiro de Fox. E o raio-x do jogo de amanhã está feito, tá? Não se esqueçam, amanhã tem vídeo depois da partida. Tomara que seja com mais uma vitória do Santos. Até lá.